Olá, Márcia Olá, Deluca. muito bom te ver por aqui, Fábio. Obrigada pelo convite. Estou Muito bom super também, feliz. Márcia. Hoje eu passei a Obrigada. tarde assistindo algumas lives suas e eu adorei, porque eu escutei você falar: estamos em tempos de cuidar das pessoas que estão ao nosso lado. Aí eu falei, Perfeito. e aí eu fiquei pensando, você com essa trilha do autocuidado, né? Que como é importante nesse momento não só nós olharmos para nós, mas a gente vê o que a gente pode fazer pelo outro, né? Na nossa pequena dimensão. Acho que é o maior aprendizado que eu tive hoje assistindo os seus episódios. Que Obrigado. bom, Fábio, porque isso é o que tem que ser, né? A gente tem que entender que nós vivemos num mundo onde todos somos um e a gente tem que cuidar da gente para depois cuidar dos outros. Marcia, eu quero te contar um pouquinho do Reflexões sobre o Morar, que nasceu ano passado, quando a gente estava preso dentro de casa, sem entender o que ia acontecer dali em diante, né? E eu trago muito uma suposição de que nós ficamos muito incomodados com o vírus e com a falta de conhecimento sobre ele, mas nós ficamos muito incomodados com o que nós vimos ao nosso entorno, nas paredes das nossas casas. De repente, nós nos projetamos nesse ambiente e nos vimos como acumuladores, como nós vimos um monte de sonhos que a gente foi deixando para o futuro e que esse futuro não existia, né? E que hoje, um ano depois, a gente percebe que o futuro é presente, que é uma fala muito forte, né? Quando eu assisto os seus ensinamentos, né? Então, eu vi que você está com um momento onde você está fazendo os 21 desafios do autocuidado. Você, a primeira pergunta que eu quero te fazer é o seguinte: você entende que esses desafios eles são potencializadores da nossa criação? Eles é que nos dão o grande choque e nos estimulam para que nós nos tornemos co-criadores do mundo ou recriadores de nós mesmos? Fábio, em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite de estar aqui com você. É uma grande honra para mim. A gente postergou esse encontro, mesmo também por causa do problema da minha voz, que continua ruim, mas hoje eu falei, eu vou fazer isso com o Fábio, e você foi tão paciencioso comigo e me esperou até chegar o momento. Mas eu também acho que o momento é sempre o momento certo. E eu acho, sim, Fábio, que os indianos falam que as coisas são como elas têm que ser. Então, que existe uma força maior que conduz o universo, mesmo que aparentemente esteja no caos, essa força conduz o universo da maneira mais perfeita. Então, se a gente for pensar desse jeito, eu acredito que essa pandemia tem uma razão de ser. E nós temos uma grande lição para aprender com eles, com a pandemia. E os indianos dizem também que nós somos todo ser humano, ele é um feixe de condicionamentos. Condicionamentos que estão arraigados nas nossas células, que nos foram passados pelos nossos pais, pelos nossos ancestrais, pela sociedade, pela escola, e a gente age no piloto automático, sem muitas vezes nem perceber o que nós estamos fazendo. E nós estamos vivendo em um mundo onde a nossa atenção é virada para esse mundo de formas e matéria. Nós queremos alimentar os sentidos através dos prazeres do mundo. Nada contra, porque é tudo de bom você alimentar os sentidos com os prazeres do mundo, inclusive ter uma casa bonita, que é como a gente vai falar. Mas não é só isso. A gente tem dentro da gente algo
muito maior do que um corpo físico que se alimenta de prazeres externos. A gente tem um campo de pura potencialidade, de infinitas possibilidades, onde está inserido a nossa melhor versão como seres humanos. Porque é sabido que a gente usa muito pouco do nosso potencial. Dizem que é uns 10%, tá certo? Então, se é 10%, onde está o restante? O restante não está aqui fora. O restante está na nossa casa interior. E aí a gente pode fazer uma comparação do nosso corpo e desse campo com a nossa casa física. Porque a nossa casa, onde a gente mora, é uma extensão do nosso próprio ser. E se a nossa casa é o nosso espelho, e a gente é o espelho da casa, e a casa é o nosso espelho. Então, eu aqui na minha casa, por exemplo, Flávio, eu fiz a casa do jeito que eu gosto. As pessoas entram aqui e falam, nossa, parece que eu estou na Índia, cheia de flores, cheia de coisas bonitas. E aqui eu não estou falando luxo necessariamente, eu não estou falando excesso de coisas, porque como você disse, né, que nessa pandemia, quando a gente foi arrumar a casa, a gente viu quantas coisas a gente tem em excesso. Para que tanta coisa? E os mestres indianos, eles falam, a gente não precisa de tanta coisa. Quando você tira o ponto de referência de fora e põe para dentro, você vê que a sua essência é aqui dentro. E se você tiver uma casa do jeito que você gosta, mais simples é o que precisa. Mas a sua casa, ela tem que ter, ela não é só física, ela tem uma energia, ela tem um espírito. A casa tem um espírito, a casa tem uma personalidade. E a gente tem que cuidar do nosso corpo físico, assim como a gente tem que cuidar das nossas emoções, como a gente tem que cuidar do nosso espírito e a gente tem que cuidar da nossa casa. É tudo uma coisa só. Márcia, hoje você falou que a doença começa quando a gente abandona a nossa autorreferência. Você acha que quando a gente tem esses excessos na casa, essa ostentação, né? Essa projeção em cima desse prazer mais escapista, né? Esse desejo de criar um cenário que a gente tanto que está tão relacionado ao design de interiores e que um dos meus focos é mudar essa relação, né? A gente não contrata mais um designer de interiores para criar um cenário que esconda quem nós somos, mas a gente pode contratar um designer de interiores para ser um coaching, um parceiro, um educador que nos leve a co-criar quais são os nossos desejos mais íntimos e como concretizar ele na casa. Então, você acha que, por exemplo, essas manifestações que a gente vê de excessos e de supérfluos e de ostentação, isso é uma referência da doença? Eu posso dizer que a doença ela é visível? Essa doença que vai passar para o corpo começa nos meus hábitos, com o meu entorno? Eu acho que, eu não sei se é necessariamente a ostentação da casa, não é só isso, mas é quando a gente realmente coloca o nosso ponto de referência no mundo aqui fora e a gente vai em busca de poder, de controle, de aprovação e muitas vezes de ostentação. Você quer mostrar, você precisa mostrar, ser mais do que você é. Porque o bonito, Fábio, o chique, o elegante, é você ser e não precisar mostrar absolutamente nada. O chique é você ser simples. O chique é você ter simplicidade no seu comportamento, você ter atitudes de delicadeza
E não o quanto de roupa você tem, de bolsa, de sapato, ou quantos carros você tem. Porque, veja bem, vamos pegar um exemplo de uma mulher que tem, assim, 500 bolsas no armário e não está satisfeita com as bolsas. Ela quer aquela bolsa Ela quer Prada. 501. Exatamente. Mas, tipo assim, Prada, Chanel ou sei lá, qualquer outra marca que seja importante. Nada contra ter essas marcas. Mas a pessoa vai e compra a 501. Dali um mês, ela já quer a 502, porque aquela 501 não trouxe nada para ela, não agregou valor de verdade para ela. Não agregou valor de verdade. Você falou dos 21 desafios, né? Hoje, a gente está entrando no terceiro desafio. Sabe qual foi o desafio de ontem, por exemplo? O desafio de ontem foi você manter a postura de rei e de rainha 24 horas por dia. É você estar com a sua presença plena no corpo, com a coluna ereta, com os ombros abertos, com o externo aberto, com o coração escancarado de gentileza para os outros. E você não precisa de nada, porque você tem a sua presença plena ali, a presença plena que está dentro de você e não fora. Tudo bem que você pode ter 1, 2, 5, 10 bolsas, não é esse o problema. Mas é que a sua felicidade não pode estar baseada em algo que é efêmero, que é ilusório, que é passageiro e que não agrega valor. Agora, você está focado na sua presença plena, no seu coração. Porque o importante é o coração, Fábio. É o coração, não é a mente de você querer mais, mais e mais e mais. É você ter o suficiente para o seu conforto, para as suas vontades, mas você agir através do seu coração. Agir com bondade, agir com gentileza, agir tendo a consciência de que nós somos uma família global e que a gente pode querer menos coisas físicas e compartilhar mais com quem não tem e você se satisfazer com o seu mundo interno. E o desafio de hoje, por exemplo, é você criar um espaço sagrado na sua casa, para você ficar em silêncio e ficar em solitude, que não quer dizer solidão. Solitude é quando a sua melhor companhia é você mesma, é você mesmo. É quando você está naquele lugar sagrado que você não precisa falar com outra pessoa fisicamente, você não precisa estar ligado no seu celular e nem no que está acontecendo, porque, na realidade, muitas coisas que aparecem no Instagram, Fábio, são ilusórias. É uma ilusão que a gente vê só o lado lindo, maravilhoso da pessoa, mas a gente não vê o dia a dia dela, a gente não vê os perrengues que ela passa. E é você ter um lugar sagrado com velas, com incensos, com pedras, energia do jeito que você quiser, para chamar de seu e para você passar alguns minutos por dia com você mesmo, em silêncio, contatando o seu coração. Então, eu acho que esse é o grande problema. A gente tem que trazer o ponto de referência lá de fora para dentro de nós. Porque essa presença plena que está aqui no nosso coração, que é a consciência pura, não é a mente atrelada ao ego, mas é a consciência pura é que importa.
E os indianos dizem que quando nós estamos sedimentados nessa consciência pura, a gente não fica doente. O que é difícil, porque é um treino de vida, né, Fábio? É um treino diário, né? É um treino, eu diria que é uma auto-observação minuto a minuto, né? Para você. Esse é um dos valores que os indianos ensinam para a formação do caráter. É a auto-observação. Porque a gente não se auto-observa. A gente age no piloto automático voltado para fora. E a gente tem que voltar para dentro e observar o seu comportamento. Observar quando você se pega numa situação de egoísmo, observar quando você começa a fazer pequenos atos de falta de retidão em relação aos outros, porque não é só o lava-jato que tem falta de retidão, mas nós fazemos pequenas faltas de retidão todos os dias. Por exemplo, quando a gente fura uma fila, quando a gente não respeita algum amigo seu, falta de respeito, quando a gente mente, quando a gente age só em benefício próprio, tudo isso é falta de retidão. A gente não se auto-observa, porque se a gente parar para se auto-observar, você tem que pensar, eu só vou fazer para o outro aquilo que eu gostaria que o outro fizesse para mim. Você quer Muito falar algo, lindo. né? Eu quero, né? Porque você fica jogando um monte de informações aí, eu fico doidão aqui. Você sabe? Porque a minha busca tá sempre nessa possibilidade de trabalhar com a matéria, mas colocando intenção nela, né? Isso aí. Revendo esses valores. E aí eu escrevi aqui, né, que eu tenho feito alguns escritos, mas você falando me veio esse insight, né, que a decoração, eu deveria me fazer 3 perguntas: o que eu quero, o que eu preciso e o que eu desejo. Se eu fizesse essas 3 perguntas quando eu estou de frente para esse ato de compor a minha casa, e eu pudesse, de algum jeito, medir isso, né? O que eu quero, o que eu preciso, o que realmente eu preciso, o que realmente essa casa precisa, né? Depois, o que eu quero, o que eu preciso trazer de fora, que eu ainda sou dependente desse ego e que ele precisa ser alimentado. Como se, ao invés da gente buscar esse isolamento do ego, né? Ao invés da gente criticar esse ego nessa intensidade, eu entendesse que parte dele precisasse de algo para que ele funcionasse em harmonia com o Sem restante, dúvida, né? o ego é a nossa autoimagem. E o que eu desejo, me vem muito essa sensação de propósito, sabe? O que eu quero quando eu estou construindo a minha casa? Né? Eu quero ser mais que alguém que o outro, ou eu quero atingir um estado de felicidade que essa casa possa me nutrir nos momentos que eu esteja dela, que eu tenha um prazer cotidiano, né? Essa troca. E aí, já emendando um pouco, você fala muito da egrégora, né? Você acha que existe uma conexão da egrégora? Me fala um pouquinho de egrégora para eu formular essa pergunta melhor para você. Tá. Então, por exemplo, a egrégora da Índia é uma egrégora, é uma força arquetípica que vem se acumulando conforme as gerações vão passando. Então, a Índia é um país com muita sabedoria, com muita espiritualidade, e é um país muito antigo. Então, por ter 4.000 anos, 5.000 anos, essa egrégora é poderosíssima, porque é a força, é a energia que cada pessoa que vive dentro dessa egrégora adiciona para a egrégora. Então, por exemplo, eu criei a comunidade do Despertar, que você deve saber o que é. É uma comunidade onde as pessoas se encontram para
se sentir pertencentes a um grupo e para aprender. A gente tem encontros, aulas e muita troca de conhecimento. E somos protegidas pela egrégora milenar da sabedoria da Índia. Então, vamos supor, a egrégora do Brasil é uma egrégora muito menos poderosa do que uma egrégora da Índia, por conta da diferença de tempo de existência. Um tem 5.000 anos, outro tem 500 anos. Então, é uma diferença imensa. Então, egrégora é como se fosse um guarda-chuva e as pessoas ficam embaixo do guarda-chuva sendo protegidas pelo guarda-chuva. É uma energia de proteção. Então, eu posso falar que quando eu trago esse título, né, a casa que eu cuido é a casa que me cura, eu estou acessando a egrégora da casa, que Sem traz a dúvida. história da casa desde o homem das cavernas, a relação do fogo, dos sentidos, dos elementos. Tudo isso hoje eu posso acessar através da conexão com a minha casa. Minha casa é a minha egrégora. Eu não sei se isso confere, Fábio, porque a egrégora da sua casa seria formada pelas pessoas que moram na sua casa ou pelas pessoas que já moraram na sua casa, se você mora numa casa que outras pessoas já moraram. A egrégora é uma coisa formada por quem está dentro dela. Então, digamos que o Brasil tem uma egrégora, São Paulo tem uma egrégora, mas a casa tem a sua egrégora. Não é a egrégora geral. Entendi. Não é a história, eu não consigo. A egrégora não seria a história da casa em si, mas seria a vibração minha no ambiente. É a vibração que você deixa no ambiente. Porque são as pessoas que formam o poder da egrégora. Ah, está relacionado ao campo humano. É o campo energético também, sabe? Agora, por exemplo, a sua casa é uma egrégora. Vamos supor, eu moro sozinha, mas quando eu era casada, tinha o meu marido e as minhas filhas. Então, é a egrégora da família. Consegue entender isso? Claro, e quando eu estou usando as pedras, as velas, as flores e todos os signos que eu posso trazer para transformar esse ambiente num ambiente sagrado, é porque eles potencializam o meu campo, para eles potencializarem o meu campo. Eles potencializam o seu campo e eles potencializam, Fábio, a energia da casa. Porque a casa é física. Então, digamos, a gente pode comparar, vamos supor, a casa, né? Então, as paredes, o sofá, a mesa, a sala de jantar, é o corpo físico da casa. Agora, além de nós termos um corpo, a gente tem uma energia que é invisível, ela não é palpável. A casa igualmente tem uma energia. E a energia da casa, ela está relacionada com a energia das pessoas que moram nela, ela está relacionada com os pensamentos das pessoas que moram na casa, porque energia é vibração. Os pensamentos têm vibração, as palavras têm vibração. Então, vamos supor, uma casa onde as pessoas são amorosas entre si, onde elas são gentis entre si, a casa vai ter uma energia de amorosidade. Se as pessoas vivem brigando, discutindo, a casa vai ter uma energia bélica. A gente tem, por exemplo, hábitos de vida. Então, se você tem hábitos que são nefastos para a sua saúde,
a energia da casa também é influenciada, porque tudo na vida, Fábio, é vibração. E vibração vibra, literalmente vibra. Então, imagine um lago de águas calmas e tranquilas. Aí você joga um fecho, uma pedrinha no lago. Não reverbera? Cada pensamento, cada palavra, cada ação de cada um dos membros da casa influencia a energia da casa. Então, por exemplo, a casa tem que estar limpa, porque a limpeza, a sujeira, é uma vibração nefasta. Então, a casa tem que estar fisicamente limpa, a casa tem que estar energeticamente limpa. Então, numa casa onde as pessoas têm pensamentos autodestrutivos, a energia da casa vai ser ruim. Então, a gente tem que estar, por exemplo, deixar a casa em ordem, independente de ser uma casa suntuosa ou simples. A gente tem que deixar a janela aberta para circular o ar. A gente tem que deixar o sol entrar. A gente tem que colocar flores. A minha casa vive cheia de flores, de orquídeas, porque as plantas trazem energia. Então, ter plantas dentro de casa, conversar com as plantas, é muito boa energia para casa. Então, a casa é física, a casa tem o corpo físico, a casa tem o corpo energético, e tem mais, gente, a casa tem um corpo espiritual. Então, por exemplo, eu aqui na minha casa, Fábio, eu estou em casa, eu deixo mantras ficarem tocando no ambiente o dia inteiro. Eu tenho mantras escritos nas paredes, porque a escrita dos mantras na parede vibram. A E muda música, e contribui para esse padrão vibratório do espaço, então. total. Os mantras, Fábio, são sons de extremo poder que foram intuídos pelos rishis, os grandes sábios indianos. Mas é claro, né, Fábio, a pessoa tem que gostar e tem que acreditar. Tem que se Porque identificar, né? se ela achar que a música clássica é o que ela gosta, ela tem que pôr a música clássica. Seria igual o estilo da nossa casa. A gente vai seguir Exata, aquele estilo que se comunica com a gente e vai usar o nosso conhecimento e trazer o estilo ao nosso favor. exatamente. Eu, por exemplo, na minha casa, eu tenho várias estátuas de divindades com velas. Eu acendo velas para as estátuas. Porque os deuses indianos, para mim, representam arquétipos energéticos que vibram. Então, se eu ilumino um Ganesha, por exemplo, que é aquele deus elefante que remove os obstáculos, eu estou acionando a vibração da energia de força e de poder. Então, a minha casa vai vibrar força e poder. E a casa vibrando força e poder aumenta a sua força, a sua vibração de força e poder. Então, a Então casa é uma troca o tempo inteiro, Márcia. É é uma uma troca. troca o tempo inteiro. Então, eu posso usar a matéria, né? Eu posso usar os objetos, as peças, para ir além deles. É como se Lógico, eles pudessem ser os nossos portais. Então, uma decoração egóica, ela me barra na peça, né? O meu desejo fica barrado pela sensação que aquilo me traz de posse. E sem quando, dúvida. e quando eu vou uma casa mais bude, digamos assim, é uma casa onde eu uso a matéria para transpassar e ter acesso ao divino, ao Exato. energia. Uau! Ah, o que eu acho, Fábio, é que a sua casa tem que ser um templo.
você, o corpo físico, é o templo da nossa essência, dessa presença plena do nosso espírito. E a casa é o templo do nosso corpo e do nosso espírito, porque nós vivemos dentro da casa. E mesmo dizendo que a gente tem que tirar o ponto de referência do mundo aqui fora, é importante saber que nós temos que cuidar do nosso corpo físico, porque o nosso corpo físico é o nosso instrumento de evolução nesse planeta. A gente só vai poder evoluir e conseguir uma expansão de consciência através de experiências. E sem esse corpo físico, a gente não pode ter experiências. E a casa é aquela acolhe o corpo físico. Então, a casa tem que ser, eu digo sempre que quando eu entro na minha casa, Fábio, eu tenho orgasmos cósmicos sozinha, de tanto que eu amo a minha casa. A casa tem que ser isso. A casa tem que ser um lugar, um templo para você ter orgasmos cósmicos, que vai muito além do que o orgasmo do corpo. Muito além. Muito. Então, lógico que na casa você vai ter os orgasmos físicos também, mas você tem que ter um orgasmo cósmico. E aí, Fábio, a casa tem que representar a energia individual da pessoa. Então, você, como design de interiores, é assim que fala? Em português, eu acho que você tem que entender a alma do seu cliente para poder sugerir a sua decoração e a casa para as pessoas, porque eu acho que a casa é um grande espelho. E nessa pandemia, né, Fábio, o que a casa representou? A nossa âncora de salvação. A nossa conexão com a vida, né? A nossa própria conexão com a vida. A gente não podia sair de casa, tinha que ficar em casa, então tem que ficar num lugar que você ama, que você gosta, que você se sinta bem e que tenha uma energia divina. Então, eu acho que se as pessoas pudessem acreditar em mim, mesmo que elas não acreditem em mantras, elas deviam deixar os mantras tocando na casa para elevar a energia. O Márcia, tem uma pessoa aqui perguntando, e como que faz para a gente limpar a casa das energias anteriores? Eu acho que é os mantras também, não? Eu usaria os mantras, não? Mantras também, mas sabe o que eu faço periodicamente na minha casa? Eu pego aquele incenso de ervas, mas aqueles poderosos, de ervas mesmo, que você até compra no Mercado Livre, no Mercado Livre tem. E vem aqueles, é um incenso grosso, porque tem muitas ervas. Sim. Então, acende o incenso, se concentra, tenha a intenção de purificação da casa, passa na casa inteira purificando e pede para o universo, para quem você acreditar, que purifique a sua casa, trazendo boas energias. E a sua atitude, olha aí, sálvia branca. Sálvia branca. Sálvia branca é uma das ervas que compõe esse incenso de 7 ervas que eu estou falando, que é realmente muito bom para purificar. Eu aprendi com uma professora indiana que compra o amoníaco na farmácia e você vai nos cantos da casa e pinga 3 gotinhas de amoníaco com intenção. E depois a intenção é o máximo. E depois você vem com os incensos para mudar. Primeiro você limpa com amoníaco e depois você entra com incenso para
trazer uma energia boa para aquele espaço. Amoníaco? Não sabia, vou fazer amanhã, Fábio. 3 gotinhas, assim, aquele de farmácia bem forte, insuportável aquilo, né? Então, ela ia comigo, ela me ensinou isso. Ela fez na minha casa uma vez. Ela ia nos cantos da casa e pingava 3 gotinhas de amoníaco, né? E depois vinha com os incensos e vinha enchendo de fumaça aquele canto. Ela falava que o amoníaco fazia a energia subir. A energia que estava ali subia. E aí você preenchia com o incenso. Olha, o Palo Dona Santo. Deise, Palo Santo. A Roberta está falando Palo Santo é ótimo. E isso que você falou, Fábio, é muito importante. A fumaça tem que subir, porque é a fumaça que purifica realmente o ambiente. Eu acho que rezar também, né? Outra pessoa também. Minha mãe usa amoníaco, tá vendo? Isso aí. Pois é, pelo jeito não foi só. Eu aprendi isso com a Dona Deise, uma mestra indiana que me ensinou muita metafísica. Foi bem interessante. Mas essa coisa da intenção muito forte. E eu acho também, Márcia, é isso que você falou, né? A rotina, né? Você fazer isso periodicamente e não fazer uma vez e esquecer, né? Mas ter esse Isso aí. cuidado, né? E outra coisa é purificar os pensamentos, as palavras e as ações, né, Fábio? É trazer amor para dentro da casa. A gente tem que trazer amor, vibração de amor. Muda a vibração da casa. E aí é que eu acho que entram esses objetos, né? Eu falo que quando eu estou fazendo um projeto para um cliente, eu tenho que prestar muita atenção no que ele fala, mas muito mais atenção no que ele não fala. Perfeito. É um escutar com a vibração, né? É um silêncio onde você capta aquele campo e percebe outras necessidades de você trazer ali naquele projeto. Né? E aí eu entendo que é o uso desses sentidos numa outra dimensão, né? É muito importante isso, a gente entrar em contato com esse campo da casa. Sem dúvida, Fábio, sem dúvida. Márcia, você fala muito de trazer o ponto de referência para dentro, né? Para manifestar essa consciência, né? Conta um pouco disso. Acho isso lindo, achei lindo. Traz um pouco esse Então, os conhecimento para indianos nós. dizem que o ser humano é formado por um corpo quântico. E o que é quântico? É algo que não ocupa espaço, que não é sólido, que é energia e informação. Então, nós somos formados por 3 partes. O corpo físico, que ocupa tempo, espaço, que é sólido, que é matéria, que tem um começo, tem um meio, tem um fim, né? Porque a gente sabe que um dia a gente vai morrer e que o corpo deteriora, o corpo degrada, a gente fica velho e que é transitório. Depois nós temos um corpo sutil, que é formado pela mente, pelo intelecto e pelo ego. Então, se você quiser achar o seu ego, você não vai achar, mas ele ocupa espaço porque ele está atrelado ao corpo físico. Então, quando o nosso corpo físico acabar, o nosso ego e a nossa mente, o nosso intelecto vai junto. Mas nós somos formados por uma terceira parte que é quântica. Isso quer dizer o quê? Que não ocupa tempo, que não ocupa espaço, que nunca nasceu, que nunca morrerá e que é omnipresente, omnipotente e omnisciente. Esse campo quântico, omnipotente, omnisciente, omnipresente, é a nossa verdadeira essência. Nós somos esse campo de pura potencialidade, nós somos esse espírito, se você quiser assim chamar,
que adquiriu um corpo físico transitório que vai acabar, a gente ter as nossas experiências neste planeta, nesta vida. Você consegue entender? Não sei se eu falei isso Claro. claro. Não, ficou super claro. E o nosso ponto de referência tem que ser esse campo quântico de pura potencialidade, onde todos somos um. Absolutamente todos somos um. E aí, Fábio, eu acho que é importante a gente entender. Sabe aquela parábola de Jesus Cristo? A parábola de Jesus Cristo é a seguinte: edificai a sua casa em terreno sólido, em Sólido. rocha sólida, e não em Uau! terreno arenoso. Jesus Cristo dizia isso. Que Jesus Cristo bacana! dizia isso, Que lindo, que que lindo. quando nós tivermos o nosso ponto de referência na nossa rocha sólida, a gente pode ruir o mundo que nós estamos seguros. Então, este é o grande ponto de referência que nós temos que ter. Super ensinamento, Márcia, super E aqui, ensinamento. obrigada, Fábio. Aqui eu quero perguntar para você. Você conhece Feng Shui? Sim, inclusive a nossa querida Silvana está aqui assistindo a gente. Eu nem sabia que você conhecia ela, mas é E justamente dela que eu queria falar. A Silvana faz rituais de proteção, de limpeza de casa, segundo a tradição de Feng Shui, maravilhosos. Ela sempre vem aqui na minha casa, eu nunca faço nada sem ela, porque ela faz uns rituais lindos de proteção, de purificação. E, aliás, eu acho que todo design de interiores e todos os arquitetos deveriam usar, aplicar Feng Shui para harmonização da casa. E, na realidade, gente, para mim, falou Feng Shui, não tem outra a não ser a Silvana Occhialini, que é uma pessoa, ela é minha amiga há muitos anos e eu conheço extremamente o trabalho dela. Então, quem quiser fazer uma purificação na casa, chama a Silvana, ela usa também essas ervas para purificação, ela usa mantras e ela usa o poder da atenção e da intenção. eu tenho a felicidade de trabalhar com a Silvana e uma amiga em comum, a mesma amiga que me apresentou A você, que é a Elda, né? Elda, A me Elda. apresentou a Silvana e realmente é impressionante como esse campo energético pode ser mudado e pode ser, enfim, alterado em função das intenções. E como o Feng Shui, ele é uma ferramenta, né, uma filosofia, muito mais, mas uma filosofia para que muito potente, né, para fazer essa transformação. E semana que vem, Silvana estará com nós e nós vamos falar sobre Feng Shui. É lógico, porque para falar de casa, Silvana é um must. Né? Que Para bom, falar de que casa, bom. Silvana é um must. Aliás, eu fiz uma live com ela também há uns 10 dias atrás sobre autocuidados para a casa. A gente não fala autocuidado, mas é autocuidado da nossa casa, como a gente pode fazer para trazer energia boa para a nossa casa. Que bom. Vamos ver o que Silvana trará para nós semana que vem, né, Silvana? Querida Márcia, quero te agradecer. Nós estamos aqui já há um tempo conversando e quero agradecer muito a paciência que você teve com a minha insistência. Não, Fui eu é que realmente. quero agradecer a paciência que você teve comigo de me esperar. Não, mas é que era muito importante, né? Você é uma daquelas pessoas que, quando a gente conhece, a gente não esquece. Toca demais, né? Toca demais.
Ai, aqui, ó, coraçãozinho para você. Obrigada. E é engraçado, né? É o seu conteúdo, mas é o seu tom de voz, é a sua presença. E agora eu entendi você trazendo, né, essa ideia dos desafios, do autocuidado, como isso é um campo, né? Você vai criando esse campo e você Exato. é a maior representante, né, disso que você fala. E me tocou tanto que eu falei, não, eu quero conversar com a Márcia. Então fui insistindo, insistindo, insistindo. Que bom que deu Obrigada, certo. Fábio. Muito obrigada mesmo. Gratidão, muita honra de estar aqui no seu programa, viu? Muita honra mesmo. Obrigado, Gratidão viu? absoluta. Também. Tchau, querida. Até Obrigada a mais. todos Até pela mais. presença. Obrigado a Beijo, todos. beijo, Isso beijo. mesmo. Ó, Tchau, tchau. coração de amor para todos. Obrigado, querida. Tchau, tchau. Beijo, beijo. Tchau.